Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindas à aula de hoje. Nesta aula nós vamos falar sobre os problemas que atingem as folhas das nossas orquídeas. São vários os problemas e vocês vão aprender como identificá-los e também como tratá-los, como resolver um a um, tá bom? Então acompanhe essa aula até o final. Se ficar qualquer dúvida, vocês anotam e no final da aula ou lá no nosso grupo vocês poderão estar fazendo as suas perguntas que eu estarei respondendo. Vamos lá então para a nossa aula, gente. A primeira questão que nós vamos falar é sobre as orquídeas que apresentam folhas escuras, tá? Então o que significa isso para a planta? Grande parte das orquídeas, elas não podem possuir folhas tão escuras como essas aqui, que vocês estão vendo. Por quê? Porque elas não vão se desenvolver direito. Então, orquídeas que recebem pouca luminosidade, pouca luz do sol, elas não vão conseguir florescer direito, a floração ela não vai sair vigorosa, ou até mesmo ela nem vai florescer. Outra questão, ela vai ficar susceptível a pragas e também pode entrar em períodos longos de hibernação. Então, é importante que as orquídeas elas recebam uma luz equilibrada, não muita luz, mas também não tão pouca. O ideal é que as orquídeas elas tenham as folhas com essa coloração aqui, ó, mais ou menos dessa catleia que vocês estão vendo, nessa catleia, na verdade uma potinara. E essa orquídea, ela tem uma coloração que é um verde padrão, digamos assim, um verde claro, mas não amarelado. Então ela está recebendo a luminosidade ideal, para que ela se desenvolva bem. Essa orquídea ela sofreu com a geada e vejo como ela está se recuperando bem. Em consequência disso, ela tem uma boa luminosidade que garante seu bom desenvolvimento, certo? Outra coisa que está relacionada à questão das folhas escuras é a falta de nutrientes. Alguns tipos de nutrientes, eles podem fazer com que a planta apresente folhas muito escuras, principalmente nas oncídiums, dendróbiums, catleias, falenófises e vandas. Entre esses minerais, esses elementos, nós temos o fósforo. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês. Aqui a gente pode ver a coloração bem escura da folha dessa catleia, consequência da falta de fósforo. Então manter uma adubação balanceada com elementos macros e micronutrientes também são importantes para que a coloração da folha permaneça da forma padrão para a espécie, certo? Quando você tiver uma orquídea que está recebendo pouca luz, como que você deve fazer para resolver o problema? Já devo colocar diretamente no sol? Não. Se você colocar diretamente no sol, você vai queimar a folha da orquídea. Então você deve fazer com que ela vá recebendo de forma gradual luminosidade para que até um determinado momento ela consiga atingir o padrão ideal da sua coloração, tá? E como que nós fazemos para saber se ela atingiu a cor ideal? É a questão de observação. A cor padrão das orquídeas é o verde, tá? O verde claro, gente, não é o verde escuro, não é o verde amarelado e não é o verde escuro, é o verde padrão, digamos assim. Então o verde com a tonalidade que vocês estão vendo aqui seria a cor padrão para a grande maioria das orquídeas, tá? Com exceção de algumas espécies apenas. Então quando você tiver problemas com isso, você sabe que deve manter a orquídea em um local de maior luminosidade. Outra questão que nós devemos levar em consideração em nossas orquídeas é a questão das folhas amarelas. Então, quando a orquídea está com folha amarela, o que representa isso? Se a orquídea está com essa coloração, tem várias as possibilidades que nós podemos estar levando e levantando em consideração. A primeira questão é o descarte. Se for as folhas de trás, se for as folhas dos pseudos bulbos de trás, geralmente vai ser descarte. Mas também pode acontecer de as folhas ficarem amarelas em falenófises, em catleias, em outras orquídeas, por causa de podridão de raiz. Então, se as folhas estiverem ficando, por exemplo, nas falenófises, estiverem ficando amarelas de baixo para cima, o ideal é que você observe o substrato.
tá? Se o substrato às vezes não está muito úmido, muito encharcado, aí você tem que tirar a planta do vaso, né? Olhar o substrato, acarcar, apertar as raízes, né? Fazer o apalpamento para sentir se as raízes estão saudáveis, para aí você identificar se não é um problema de podridão nas raízes. Tanto a podridão nas raízes quanto a falta de raízes pode ocasionar folhas amarelas, amarelar as folhas. Outras questões são as questões nutricionais, né? Por exemplo, aqui, ó, nós podemos citar para vocês alguns exemplos. Então, quando a orquídea ela tem a folha amarela na ponta e com as bordinhas amarelas, significa que ela está recebendo pouco potássio. Então nós temos que adubar ela com maior quantidade de potássio. Quando a orquídea ela tiver a folha com as bordas amarelas da parte de fora para dentro, significa que ela está recebendo pouco magnésio. Quando a orquídea estiver com a parte interna da folha amarela, com a parte de dentro para fora amarela, significa que ela está recebendo pouco nitrogênio, tá? Então também devemos levar em consideração a questão dos sais minerais. Sempre a adubação balanceada pode ajudar a você evitar problemas com folhas amarelas. Outra questão com relação às folhas amarelas, gente, é a questão de fungos. Fungos, bactérias também podem causar o amarelamento, né, das folhas, tá bom? E por fim, né, folhas amarelas também podem surgir por causa do excesso de luminosidade. Então, se a gente oferecer muita luz, as folhas também podem ficar muito amarelas, né? Elas vão ficando, né, do verde padrão para um verde amarelado até amarelar totalmente a folha, tá? Então você tem que tomar esses cuidados com relação a todas essas questões. Nós vamos falar agora, né, dos principais problemas que realmente atingem as folhas das orquídeas, que são problemas graves mesmo, que é a questão das doenças fúngicas. Então, por que as orquídeas apresentam manchas, né, em suas estruturas, né, nas suas folhas de modo geral? Então são doenças fúngicas, e essas doenças fúngicas elas podem acabar dizimando várias plantas, acabando com a nossa coleção, e se não de forma que elas acabem levem à morte a planta, elas vão acabar de forma estética, né, com a aparência de nossas orquídeas. Não vai ser, por exemplo, uma orquídea que seja afetada por uma antracnose, não é uma planta ideal para você levar numa exposição, para você tirar uma foto ou coisa assim, certo? Então nós vamos falar sobre essas manchas nas folhas das orquídeas agora. As doenças mais comuns que atingem as folhas das orquídeas são a antracnose, a cercosporiose, a guinárdia, a ferrugem, e aí tem as doenças relacionadas a vírus, né, que nós vamos também falar, e também temos as doenças causadas por bactérias, que podem levar tanto à morte da folha quanto à morte da planta, tá? Então nós vamos falar agora uma por uma para vocês saberem identificar, e aí também vamos falar como evitar e o corretivo caso vocês tenham aí no seu orquidário problemas com essas doenças, tá? Então a primeira doença que nós vamos tratar aqui, mostrar para vocês, ensinar vocês a identificar, é a antracnose. Antracnose é uma doença fúngica, ela é causada por uma série de vírus, mas os dois mais comuns é o Coletótricum e a Glomerella. O Coletótricum é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então é uma doença que ataca a folha da orquídea a partir da ponta. Então ela vai necrosando a folha da orquídea, vai matando a folha da orquídea a partir da ponta, tá? Então ela vai fazendo com que toda a folha da orquídea seja contaminada. Essa parte amarela que vocês veem, né? Essa parte amarela aqui, ó, é aonde está passando a ser contaminada, é onde estão os esporos, onde estão os ovinhos do fungo, e conforme ela vai evoluindo, ela vai transformando essa parte
em parte necrosada, em parte doente e consequentemente leva à morte da folha. Não ataca pseudobulbos, somente as folhas das orquídeas, tá bom? É comum em catleias, é comum em oncídiums, em dendróbiums, em praticamente todas as orquídeas é possível encontrar esse fungo chamado Coletótricum. Vou mostrar para vocês aqui o próximo. Aqui também nós temos uma doença que é a mesma ali, a antracnose, mas só que agora pelo fungo chamado Glomerella. Esse fungo, ele é um pouquinho diferente, ele não ataca a ponta da orquídea. A necrose não começa pela ponta da orquídea, ela pode começar em qualquer parte da folha. Então pode começar no ápice da folha, pode começar nas laterais, no meio da folha, vai depender, né, se a orquídea ela vai ter um espaço para que o esporo ele possa germinar e consequentemente dar possibilidade para que os fungos se proliferem, certo? Então se tiver ferimentos ou qualquer possibilidade de entrada para o fungo, essa planta vai ser contaminada, né, folha por folha, e consequentemente você vai acabar perdendo as folhas das orquídeas, né? Então é um fungo que ataca literalmente a folha, como eu falei, não vai causar danos aos pseudobulbos, nem às raízes, nem floração, mas que acaba com a estética. Ele é altamente contaminante, então ele pode passar de orquídea para orquídea e ele surge como em seu orquidário, devido à falta de ventilação, devido à alta umidade e à falta de luminosidade. Então esses são os três fatores que vão fazer com que grande parte dos fungos se proliferem em nossos orquidários. A baixa luminosidade, a alta umidade e a pouca ventilação no orquidário é responsável pela proliferação de grande maioria dos fungos, como a gente vai ver, tá? Como controlar essa doença? Então, como que a gente faz para evitar esse problema em nosso orquidário? Nós temos que, primeiramente, manter uma ventilação adequada, né? É preciso que o vento circule, o ar circule dentro do nosso orquidário, para que não fique abafado. A umidade, não tem como a gente diminuir muito a umidade, não dá para regar, né, o orquidário só de vez em quando para diminuir a umidade. É importante que tenha umidade no orquidário, mas a ventilação vai resolver a questão, né, do excesso de umidade dentro do orquidário. Então vai fazer com que o ambiente fique mais arejado. Mas é importante, né, o orquidário ter sim umidade, senão você vai ter problemas com desidratação nas orquídeas, tá? E outra questão que também dá para resolver é a questão da luminosidade. A luminosidade é importante para que esse fungo não se prolifere. Ele gosta de ambientes mais sombrios, mais escuros, tá? Mesmo assim, se aparecer em seu orquidário, você fazendo todos os preventivos, né, você deve fazer o seguinte, né, você deve, né, então a partir da parte amarela aqui, vocês vão colocar 2 dedos e aí fazer o corte dessa parte doente, né? Então você vai cortar essa parte doente, vai passar na parte cortada, né, da folha que ficou, você vai passar uma pastinha que pode ser um própolis, pode ser uma canela, pode ser um fungicida, para que a seiva não se contamine novamente, porque o que vai levar a doença para a folha da orquídea? Vai ser a seiva, né? A seiva é como se fosse o nosso sangue, ele vai, né, se ele estiver contaminado, ele vai levar a doença para todo o nosso organismo. E é a mesma coisa aqui, né, com a seiva da planta, né, o sangue da planta. Se ele estiver contaminado, ele vai levar a doença para todo o organismo da orquídea, certo? Caso você tenha muito problema com essa doença, você deve entrar com fungicida sistêmico, gente, né? Eu sei que muita gente não gosta de fungicida sistêmico, mas se o orquidário seu estiver com muitas orquídeas contaminadas, você precisa entrar com fungicidas sistêmicos. 3 aplicações, uma vez por semana, já resolve grande parte dessas doenças, tá? Mas aí é questão de observação. Uma coisa interessante a ser feito é você fazer um traço com
com uma caneta ou com um pincel na parte que está doente. Então você faz um traço, marca a parte doente e aí a partir disso você começa a observar. Se a parte doente evolui, né, além do traço, significa que a planta ainda não está curada, que a folha ainda não foi tratada de forma correta, tá? E se acaso voltar, você, né, faz o paliativo novamente, faz o tratamento, como é o caso aqui, ó. Olha só, eu cortei a ponta dessa folha e vejam que a doença voltou pela seiva e continua evoluindo, né? Aqui a gente pode ver, né, que ela necrosou grande parte da folha já, né, e vai continuar evoluindo se não fizer o corte. Eu prefiro cortar bem rente bem rente ao pseudobulbo, porque a chance de você ter problemas depois é menor. Então são medidas que a gente deve tomar para que essa doença não se prolifere. Outras questões que nós devemos tomar cuidado para evitar a grande maioria dos fungos. Isso aqui vale para basicamente todos eles. Não reutilizar substrato velho. A cada 2 anos fazer a troca de substrato. Esperar secar o vaso para depois regar novamente. As tesouras, sempre que você utilizar, fazer a esterilização, fazer a flambagem no fogo, no maçarico, né, para que, né, não tenha perigo de fazer ter contágio com outras plantas, tá? Então eu realizei o corte de uma folha, o que eu devo fazer? Eu devo esterilizar a ferramenta para poder usar novamente em outra folha, porque se essa tesoura estiver contaminada, ela vai ser, né, um vetor, ela vai transmitir o fungo para outras orquídeas, tá bom? Então isso é muito importante ser levado em consideração. A próxima doença que nós vamos falar é sobre a ferrugem, né? Quem nunca teve ferrugem em suas orquídeas, que atire a primeira pedra. Então, se você não teve, você é uma pessoa de sorte, porque grande parte dos orquidófilos já teve problema com a ferrugem. E é uma doença séria, uma doença que causa a deterioração da planta, em alguns casos até mesmo pode levar à morte da planta, né, uma vez que ela for muito contaminada. É muito comum em epidendros, é muito comum em plantas de folhas finas, como oncidiums, né, que tem aqui, por exemplo, né, essa planta de folha fina, pode ser atingida, dendróbios, catacetums, em grande parte das orquídeas de folhas finas pode surgir a ferrugem, mas principalmente em epidendros, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos. Então aqui nós temos a ferrugem. A ferrugem ela é causada por vários tipos de fungos também, mas os mais comuns são o fungo uredo e o esfenospora. Esses 2 fungos, eles vão causar o que vocês estão vendo, que é essas manchas que vão ter a coloração geralmente amarelo alaranjadas e elas vão evoluindo. Então, a ferrugem ela pode abrir espaço para que outras doenças fúngicas possam contaminar a planta, como a gente viu aqui, ó. Aqui temos o caso da antracnose atacando a folha junto com a ferrugem, tá? Então, como que essa doença ela surge? Ela surge em nosso orquidário através da alta umidade, da pouca ventilação e da baixa luminosidade. Ela vai atacar a folha a partir da parte de baixo da folha, então ela ataca o verso da folha, a parte de trás da folha, onde vai aparecer geralmente manchas amarelas, e essas manchas amarelas elas vão evoluindo até elas ficarem com a coloração alaranjada. Quando o fungo ele já está maduro, quando ele já está mais velho, ele evolui e a parte de cima da folha também acaba aparecendo as manchas, tá? Então vai aparecer no verso da folha, mas quando a folha já estiver bem atacada, a parte de cima da folha também vai ser, né, necrosada pelo fungo, tá? É bem fácil de identificar, porque a aparência do fungo é como se tivesse realmente uma ferrugem, então ele vai deixar marcas na folha, essas marcas amarelo-alaranjadas, elas vão
ter aparência de oxidação, tanto que se você passar a mão, você vai ver que seus dedos vão ficar com um pozinho amarelo, pozinho alaranjado, e você vai conseguir identificar, tá? Como combater esses fungos? Esses fungos, eles devem ser combatidos de forma paliativa, né? Cortando sempre as folhas doentes, sempre esterilizando bem as ferramentas a cada vez que você utilizar. Você deve manter uma boa ventilação em seu orquidário, uma boa luminosidade em seu orquidário e, se possível, controlar a umidade. Sempre utilizar o substrato novo, nunca utilizar substrato velho. Nunca colocar as plantas muito próximas umas das outras, porque ele é um fungo que ele passa pela água, né, pelos respingos de água. Então, quando você vai molhar a orquídea, né, a orquídea está perto. Vamos imaginar essa orquídea que tem o fungo, né? Essa orquídea está perto dessa outra, a hora que eu molhar, os respingos vão levar os esporos, o fungo, para a outra planta, tá? Então ela vai entrar na outra planta e contaminar a outra, vai contaminando todas as orquídeas de seu orquidário, e você vai ter que combater de forma sistêmica daí, né? O que é de forma sistêmica? Você vai ter que utilizar veneno agrotóxico para controlar, tá? Geralmente com 3 aplicações, uma vez por semana, de fungicida você consegue resolver o problema. Mas às vezes é necessário mais aplicações. Lembro, gente, desde já que se você for fazer essas aplicações, que vocês sigam todas as instruções de cuidados, utilizando os equipamentos de EPI, ou de preferência contratem um profissional, um agrônomo, alguém especializado para fazer o controle em seu orquidário. Mas se o fungo ainda não se proliferou em grande parte das orquídeas, está surgindo em seu orquidário ainda, o ideal é que você faça uma limpeza em todo o espaço com cloro, com água sanitária, em todo o espaço infectado, e corte as folhas doentes, queimando elas, sempre esterilizando as ferramentas, tá bom? Então aqui outro fungo que acaba afetando as folhas de nossas orquídeas, e nesse caso também os pseudos bulbos, é a Guinardia. A Guinardia, ela tem dois estágios de evolução do fungo, a Pilosticta e a Guinardia. A Pilosticta é quando o fungo ainda está jovem, quando ele está ainda nos esporos, e a Guinardia mesmo é quando o fungo já está maturo, que daí dá o nome à doença. Como vocês podem ver, é uma doença bem séria, causa várias lesões nas folhas das orquídeas. Este caso aqui são vandas, é muito comum em vandas, catleias, ataca basicamente, né, grande parte das orquídeas, né, e é uma doença difícil de controlar. É necessário muitas aplicações de fungicidas, às vezes é necessário que você utilize mais de um tipo de fungicida, porque ela atua como se fosse uma espécie de doença imunodeficiência. Então ela não mata a orquídea, mas ela abre espaço para que outras doenças acabem entrando pelas suas lesões e acabem matando a planta, né? Ou causando ainda mais dano à estrutura da planta. Se você tem essa doença em seu orquidário, o ideal é que, né, você retire ela imediatamente de seu orquidário. Se for possível, que você queime ela, né, se ela estiver no estágio bem avançado, porque é muito difícil controlar e é uma doença que, diferentemente das outras que nós citamos, ela passa pelo ar. Então ela é levada não só pela água, mas também pelo ar. Então tanto a água quanto o ar são vetores de transmissão, são possibilidades de estar contaminando as outras plantas, tá? Então, as características, para vocês entenderem, vai aparecer lesões, tanto na parte inferior quanto superior da folha. Essas lesões vão ter, de início, uma cor arroxeada.
ela vai seguir as nervuras da folha. Então isso é uma característica bem interessante, que as lesões elas são alongadas e elas seguem as nervuras da folha. Vão ter uma forma de um diamante ou, né, com um círculo alongadas, tá? Então quando aparecer isso, você deve rapidamente entrar com fungicida ou fazer o controle paliativo. Se for fungicida, como eu falei, você deve entrar com vários tipos de fungicida. Você vai precisar utilizar Cercobil, Casumim, né? Vai precisar utilizar a Mistar Top e uma série de outros fungicidas e bactericidas para que você controle a doença. Então é necessário aí que você utilize todos os equipamentos de prevenção, né? E se possível, né, se a doença estiver bem evoluída, você acabe eliminando a planta para que você não tenha mais problemas em seu orquidário, certo? Outra doença bem comum em nossas folhas, né, das nossas orquídeas, é a cercosporiose, que é causada pelo fungo Cercospora. Basicamente ele é o responsável por causar essas necroses nas folhas. A aparência fica em forma de mosaico, geralmente atinge a parte inferior da planta, da folha da planta, e depois passa, quando estiver mais evoluído o fungo, para a face superior. Vejam que ele forma manchas e essas manchas possuem anéis amarelos, que são as partes onde o fungo está se proliferando e atacando as partes saudáveis, né, as partes que ainda não foram afetadas. Quando isso evolui, geralmente a planta perde a folha e acaba contaminando aí várias outras orquídeas. Esse fungo ele surge em nosso orquidário devido ao excesso de umidade, a baixa luminosidade e a pouca ventilação, tá? Então é os mesmos cuidados que vocês devem ter, manter um ambiente bem arejado, bem iluminado e com boa ventilação principalmente, tá? Não utilizar substrato velho, utilizar um adubo rico em cálcio. O cálcio ele protege as folhas das orquídeas contra as doenças, só que você não pode fazer somente uma aplicação de cálcio. O cálcio ele é um mineral inerte, então quando você aplica nas folhas, nas raízes da orquídea, ele demora a se locomover na planta, ele é basicamente inerte, ele não se move. Então é necessário que vocês façam aplicações pelo menos semanais ou a cada 15 dias de cálcio, porque o cálcio ele vai criar uma barreira protetora contra grande parte desses fungos, tá? O combate dessa doença, o combate da cercosporiose pode ser a forma paliativa, onde você vai lá e corta as folhas doentes e elimina as folhas doentes, sempre lembrando de passar alguma coisa na parte da ferida que ficou na folha. E você pode fazer também o combate, né, com fungicida. Geralmente, como eu falei, né, 3 aplicações durante 3 semanas seguidas vai resolver, utilizando o fungicida sistêmico, tá? Então, os principais fungos são esses, né, que acabam atingindo as folhas de nossas orquídeas, né, e acabam afetando o desenvolvimento, né, delas. Agora nós vamos falar sobre 2 bactérias que são muito comuns, principalmente em Phalaenopsis e Cattleyas, que são as bactérias do gênero Erwinia e Acidovorax. Essas bactérias, elas causam muitos danos em folhas de Phalaenopsis, em folhas de Cattleyas de modo geral, principalmente quando as folhas estão jovens ainda. Então acaba causando a necrose, a perda da folha e às vezes até mesmo a morte da planta quando se tratado, né, do caso das Phalaenopsis. São aquelas podridões que aparecem nas folhas das orquídeas que o pessoal não sabe muito como resolver. Então, primeiramente, o que são bactérias, né? As bactérias, elas são seres unicelulares, né, ou seja, só tem uma célula e elas se proliferam através da água. Então é preciso muita umidade no seu orquidário, na sua planta, para que essas bactérias evoluam e se
né, e ataquem as folhas das orquídeas, né, as folhas de nossas Phalaenophysis, por exemplo, que eu vou utilizar aqui como, né, exemplo para nós. Então, se a sua Phalaenophysis ela tiver um ambiente muito saturado de água, vai ter possibilidade que essas bactérias elas se proliferem, né, na água e rapidamente se desenvolvam em quantidades enormes e ataquem as estruturas das folhas de nossas orquídeas. Então, quando que nós vamos perceber que a doença atacou a nossa orquídea, né? A folha de nossa orquídea? Quando ela já estiver evoluída. Geralmente nós vemos quando já está no último estágio, no estágio de necrose total. Então, geralmente nós não prestamos muita atenção nas folhas de nossas orquídeas e quando nós vemos, ela já está, né, atacada. Então, é uma doença que causa podridão. Nesse caso aqui é a bactéria Acidovorax, ela tem uma pequena diferença para a ervínia. Essa doença, ela causa pontos pretos, né, marrons ou pretos na folha, e ela ataca geralmente a parte interna, né, da estrutura da folha. Então ela vai necrosando essa estrutura, esse tecido, e vai consequentemente, né, apodrecendo toda a borda da folha. Então, geralmente nós percebemos a doença quando ela já está bastante evoluída, como é neste caso aqui, ó. Então, aqui nós temos a bactéria Acidovorax, aonde ela atacou a folha da Phalaenophysis e vejam que ela causou essa necrose, grande parte da folha. Em alguns casos, essa necrose ela pode evoluir atacando o pseudobulbo, atacando o rizoma da planta e matando a planta, né? Então, principalmente plantas monopodiais podem sofrer, né, com essa doença que a gente tem aqui. Ela vai surgir, para vocês identificar, com pontinhos pretos. Então, esses pontinhos pretos, eles vão evoluindo, atacando tanto a parte externa quanto a parte interna da folha. E eles vão evoluindo. Uma diferença dessa bactéria para fungos e outras bactérias é que ele não aparece aquele círculo amarelo na lamela da folha, né? Então não vai aparecer aqui o círculo amarelo. Para a gente identificar é somente se a gente colocar contra a luz. Aí a gente vê aquele círculo amarelo onde os esporos eles estão, né, eclodindo com a bactéria, né? Então a bactéria que se desenvolve muito rápido, ataca rapidamente, questão de 2, 3 dias, ela já infecciona toda a planta e acaba matando a folha ou até mesmo a planta. Aqui nós temos a outra bactéria, a bactéria do gênero Ervínia. Ela ataca praticamente todas as espécies de orquídeas, né? Também pode atacar Phalaenophysis, Vandas, Cattleyas e orquídeas de folhas finas. A característica dessa planta, dessa bactéria, é que ela surge com pontos amarelos, igual os fungos. Então ela vai surgindo com pontos amarelos e vai evoluindo até ela criar um ponto necrótico, né? O ponto necrótico ele pode ter várias cores, pode ser o cinza, o marrom, que é o mais comum, né? Pode ter um arroxeado. Então ele vai evoluindo e causando essas fissuras, né? Essas estruturas necróticas na folha das orquídeas, tá? Muito parecido com um fungo e até difícil de distinguir em relação a outros fungos, como por exemplo a cercospora, tá? Mas são bactérias nesse caso. As bactérias, gente, é importante falar aqui para vocês que as bactérias elas só atacam as folhas das orquídeas se tiver lesões. Então, se você causou algum tipo de lesão no tecido da folha, se você teve ataque por algum tipo de
fungo, algum tipo de animalzinho, bichinho, acabou a cochonilha, acabou atacando a folha da orquídea, ela vai estar susceptível ao ataque de bactérias, tá? Então as bactérias, elas atingem as folhas das orquídeas quando tem lesões, diferentemente dos fungos, que eles podem entrar pelos estômatos das folhas. O que são os estômatos das folhas? Então, existe nas folhas, né, geralmente começa às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, a abertura de pequenos poros. Então, a orquídea nas folhas vai abrindo pequenos poros e esses poros eles vão ficar abertos até as 6, 7 horas da manhã do outro dia. Então fica a noite inteira aberto esses poros, esses estômatos. Então algumas doenças como a guinárdia, ela entra pelos poros da folha e acaba atacando, né, toda a estrutura da planta, tá? Isso é comum pelos fungos. Agora, as bactérias não, elas precisam de lesões, elas precisam que aconteça alguma coisa nas folhas das orquídeas para que elas atinjam a estrutura, a lamela e depois toda a parte da folha ali da planta. Então, para a gente finalizar o vídeo, existe um tipo de vírus que também ataca a folha de Cymbidiums, de alguns tipos de Cymbidiums e também de nosso querido Cherry Baby, né? Nossa orquídea chocolate. Então aqui eu tenho uma Oncidium Cherry Baby, onde vocês podem ver que ela tem várias manchas. Às vezes a gente traz a planta sem nenhuma mancha para o nosso orquidário e de repente, do nada, ela começa a apresentar essas manchas que parecem pontinhos pretos aqui amarelados. E a pessoa fica doida, o que aconteceu, né, com minha orquídea? Não sabe como tratar, vai lá e corta as folhas, tenta resolver de um monte de jeito. Então, pessoal, neste caso, no caso do Oncidium Cherry Baby e de alguns tipos de Cymbidiums, existe um vírus que não tem tratamento, não tem cura, que é o vírus do mosaico do Cymbidium. Ele causa essas manchas nas folhas das orquídeas, porém ele não é contagioso, tá? Ele não vai contaminar outras espécies, apenas as espécies típicas deste, né, deste vírus ali, digamos assim, né, que é o Oncidium Cherry Baby e alguns tipos de Cymbidiums que vão ser atacados por esse vírus, tá? Então não precisa ficar preocupado se a sua orquídea for aí uma Cherry Baby, porque não vai ter problema nenhum. Pode deixar, compromete um pouco a estética, mas não vai ter como você resolver essa doença. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida vocês deixam em nosso grupo, que eu estarei prontamente respondendo vocês. Tchau, tchau!